Bom dia, gente. Mais uma vez aqui para passar nossas aulas de geografia. Como eu falei agora há pouco, a gente vai dar umas rápidas pinceladas num assunto que a gente já tinha visto nas aulas presenciais, mas que é interessante a gente fazer, né, esse retorno para poder a gente entender o final do capítulo, para poder a gente continuar com os nossos outros conteúdos. Nós vamos falar sobre as modificações do território brasileiro, né? As várias faces de um país como o nosso, né? Que tem vários biomas, vários espaços, várias, digamos assim, paisagens. Nós temos aí as paisagens naturais brasileiras, que é interessante a gente mostrar, que a gente já falou, né, como era a vegetação original, como é que está a vegetação atual. Então a gente tem aí disponível no livro da gente, para a gente observar o que a gente tinha e que hoje praticamente não existe mais, né, com essas áreas antropopizadas. Nós temos aí as características vegetais, né? As coberturas vegetais, a Amazônia, os Pampas, os Cerrados, a Caatinga, a Mata Atlântica e o Pantanal, que formam, né, os biomas brasileiros, essa diversidade de paisagens que o nosso país tem. Então, nós temos aqui nas coberturas vegetais nós vamos falar alguma coisa sobre a Amazônia, por exemplo, que é a área que tem 49% do território brasileiro composto desse bioma, né? Existe uma grande diversidade nele, é um dos mais preservados do nosso país. Aí nós temos os Pampas, que também é conhecido como Campos Sulinos, né, os Pampas, que corresponde só a 2% do território brasileiro, mas possui uma vasta extensão de campo limpo. O que são esses campos limpos? São as áreas agricultáveis, né, usado para plantações pelo ser humano. E embora 60% da área já esteja desmatada. Aí nós temos o Cerrado, que é o segundo maior bioma brasileiro, com 24% do território nacional. A característica dele é com arbustos de pequeno porte, com galhos retorcidos, com casca grossa, e que nos últimos 50 anos perdeu quase metade da sua área original, né? E aí nós temos a Caatinga, que é um bioma exclusivo do Brasil, ocupa 11% do seu território. As suas plantas são chamadas xerófilas, né? Quase 46% desse bioma também já foi devastado. Nós dizemos que a Caatinga é o bioma exclusivo do Brasil porque existe plantas que só existe no bioma da Caatinga. A Mata Atlântica, que ocupa 13% do território brasileiro e que desde o início da colonização foi drasticamente devastado. Hoje, nós só temos apenas 8,5% da vegetação nativa, né? O resto já foi totalmente devastado pelas construções das cidades, das indústrias. E como o Cerrado é também considerado um hotstop, ou seja, uma das de 30 áreas do planeta que necessitam de ações preservacionistas urgentes. Quer dizer, tanto o Cerrado como a Mata Atlântica, né, é considerado esse hotstop, né? Que é o hotstop? É essa área que precisa, que necessita dessas ações preservacionistas urgentes. Então, cerca de 70% da população brasileira se concentra aqui, nesse espaço da Mata Atlântica. Então, está explicado por que, né, que o território vem drasticamente sendo devastado. E o Pantanal, que é esse bioma que cobre aproximadamente 1,8% do nosso território, uma área pequena, que constitui a maior área alagada de água doce do mundo, mas 15% da sua área também já encontra-se desmatada. Então, nós vamos ver agora os climas, né? Que o Brasil, por ter a maior porção do seu território situado na zona intertropical, que é a zona mais quente da Terra,
Então, o Brasil vai apresentar climas predominantemente quentes, né, que se caracterizam por temperaturas elevadas praticamente o ano todo. Né? Nós temos aí o clima equatorial, o tropical semiárido, o subtropical, o tropical atlântico e o tropical de altitude. Quer dizer, só mesmo na região, na altura do Trópico de Capricórnio, é que as temperaturas vão começar a baixar. Então, aí nós temos a variedade climática no Brasil, o equatorial, que o índice de pluviosidade aí é alto, quer dizer, chove bastante. O tropical, as chuvas ocorrem em maior quantidade, mas só em determinados períodos do ano, né? O semiárido apresenta temperaturas elevadas e chuvas escassas, que a gente bem conhece esse clima, porque é o nosso clima nordestino. E o subtropical, que é aquele, né, que apenas em uma pequena porção do sul possui temperaturas baixas durante o inverno e as chuvas são distribuídas regularmente. Então, a biodiversidade brasileira. Ainda hoje, não se tem uma ideia precisa de quantas espécies de seres vivos existem no mundo. Já houve muitos estudos, mas não se tem uma ideia precisa. É isso, é tanto. Não. Estima-se apenas de entre 10 e 50 milhões de espécies vegetais e animais. Então, há hipóteses que o território brasileiro abrigue entre 10 e 20% de todas as espécies de seres vivos que o planeta tem. Então, o Brasil é considerado um país com mega diversidade. Só o Brasil? Não. Existem outros países também que têm digamos assim, essa variedade de animais. Países como o Brasil, a Bolívia, a Colômbia, o Equador, a Venezuela, a Costa Rica, o México, a Índia, Madagascar e a África do Sul. Mas a gente pode observar que a maioria dos países megadiversos estão na América do Sul, né? E, consequentemente, uma boa parte desses países da América do Sul compõe a Amazônia Legal, né? Então, tá aí então, a explicação do Brasil, né, ser um país de mega diversidade, juntamente com os outros países da América do Sul. A Mata Atlântica, por sua vez, tem uma distribuição azonal. O que é essa distribuição azonal? É a disposição entre o norte e o sul. Né? A Mata Atlântica, ela vai descendo, né? A distribuição azonal é que ela vem do norte para o sul. E essa distribuição azonal de variedade de relevo, de clima, vai dando a ela, né, as mais biodiversas espécies do mundo. Então, essa variação do relevo, do clima, da vegetação, né, vai também sendo mostrada na biodiversidade. E o sul da Bahia, que é onde concentra-se a maior biodiversidade já encontrada no planeta. Aqui nós vamos nos voltar agora para o relevo do nosso território. Aí nós temos um mapa, as formas de relevos brasileiro, que foi, né, digamos assim, estudada, montada pelo Jurandir Ross, é um dos mapas que é utilizado até hoje. Aí nós temos as formas de relevo que o Brasil apresenta, que são os planaltos, as depressões e as planícies, né, bem distribuído aí em cores, né? Nós temos aí essa variação de planaltos, essas variações de depressões e essas variações de planície. No livro de vocês tem esse mesmo livro, apresentando aí que planaltos são esses. Por exemplo, nas bacias sedimentares, aí nós vamos ter o planalto da Amazônia, o planalto da Chapada da Bacia do Parnaíba, os planaltos do Chapada da Bacia do Paraná.
intrusões nas coberturas residuais da plataforma. Nós vamos ter planaltos e chapadas, planaltos residuais e por aí vai. Os cinturões orogênicos, os núcleos cristalinos, as depressões e as planícies, né, que vocês podem ver com calma como eles estão distribuídos pelos números e pelas cores. Então, o relevo do nosso território foi mapeado através de radares instalados em aviões, através do projeto Radam Brasil, isso entre os anos de 1970 e 1985, e isso foi feito exatamente para construir as imagens e os dados de levantamento de campo. Então, o Jurandir Ross foi um geógrafo que criou essa classificação do relevo brasileiro e que continua sendo a mais atualizada atualmente. Outras classificações também surgiram, né? A classificação de Haroldo de Azevedo, que são essa disposição aí, as grandes divisões do relevo brasileiro. Ele diz que o Brasil está dividido apenas em planaltos e planícies. E a divisão do Aziz Absaber, né, que diz aí a forma de relevo são planaltos e planícies, como está nesse mapa aí, que você pode observar a geologia e a geomorfologia do Brasil. Isso são as outras classificações que foram dadas por outros geógrafos. Aí nós vamos falar agora do que nós paramos. Os rios, né? As bacias hidrográficas do Brasil. Nós sabemos que o Brasil é um país muito drenado, muito bem drenado, de muitos rios, né? Nós temos bacias hidrográficas enormes, entre elas a bacia do Rio Amazonas, que é uma das maiores, e a bacia do Paraná. São as duas maiores bacias que apresentam no nosso território. Então, nós temos aí a bacia do Rio Amazonas, a bacia do Rio Tocantins, a bacia do Atlântico Norte e Nordeste, a bacia do São Francisco, a bacia do Atlântico Leste, a bacia do Rio Paraná, que é a segunda maior, a bacia do Rio Uruguai e a bacia do Atlântico Sudeste. Bom, gente, isso aí mostra, né, em cores, o quanto o Brasil é beneficiado por rios, né, apresentando aí toda a nossa unidade de federação, esses sistemas de coordenadas em que o Brasil é um Brasil privilegiado de água. Só que nós temos muitos rios, mas nem todo o nosso território tem potencial para navegação, né? Isso mas uma boa parte do nosso país tem. Nós temos um extenso território, né? E uma boa parte tem esse potencial para transporte hidroviário, só que não é usado. É usado apenas 40 mil quilômetros, né? Acho que não chega nem a isso. Aliás, nós temos um extenso território brasileiro, né, que tem um grande potencial para o transporte hidroviário, cerca de 40 mil quilômetros, que pode ser utilizado, mas não é. Né? Não é. Que poderia ser, que é mais barato, né? No entanto, são mais usadas as rodovias, né? Congestionando o trânsito, poluindo o ar, certo? Então, o Brasil possui um potencial hidrelétrico muito grande. Atualmente, nós temos as duas bacias hidrográficas de maior produção de energia no Brasil, que são as do Paraná e as do Rio São Francisco. Apesar de nós termos outras, nós não temos só essas duas, não. Essas são as que dão maior produção de energia, mas nós temos muitas outras hidrelétricas que nos auxiliam, né, no fornecimento de energia no Brasil. Então, nós temos aí a hidrelétrica de Itaipu, que é do Rio Paraná, né? Linda, maravilhosa, majestosa. E nós temos a nossa linda, né, do Nordeste, que é a hidrelétrica de Paulo Afonso, que é de onde vem a energia de todo o Nordeste, certo? Que é do Velho Chico. Então, as atividades econômicas e as transformações da paisagem. Então, vejam bem,
Nós temos atividades extrativas, desde a época da colonização. Para o Brasil, cana-de-açúcar, cacau, café, né? Foram as produções agrícolas e as produções mineradoras, que foi o ouro. Essas foram algumas das atividades econômicas que foram traçadas no Brasil nos séculos passados. Depois vem os processos de transformação, desenvolvimento e expansão das áreas agrícolas, urbanização. Tudo isso acelerou o processo de transformações significativas no ambiente. Quer dizer, o homem procurou se desenvolver, procurou expandir as suas áreas produtivas, procurou fundar as suas cidades, e isso acelerou o processo de transformação do ambiente no território brasileiro. Então, o desenvolvimento dessas atividades não foram planejados, né? Não tiveram uma organização, um planejamento adequado. Então, isso provocou danos aos biomas brasileiros. Poluição dos solos, poluição dos rios, erosão, entre outros problemas, né? Que fizeram com que diversas espécies de animais e vegetais fossem extintas, né? Desaparecessem, e aumentou o risco de outras, né? Tudo por conta de quê? Do progresso. Então, vem o desenvolvimento sustentável. As diversas agressões que o meio ambiente sofreu vem gerando consequências, ou seja, a natureza está dando as respostas, né? Então, essas consequências vêm afetando a vida de animais, vegetais, né? E até do próprio homem, né? Porque elas podem comprometer até a continuidade de vida do nosso planeta. E o homem não se dá de conta de que está fazendo um mal à natureza. Então, é de fundamental importância que nós possamos encontrar formas que possibilitem o desenvolvimento econômico, mas que seja aliado à conservação dos ecossistemas. O homem tem todo o direito de procurar, né, se desenvolver economicamente, mas que seja de uma forma que ele conserve os ecossistemas naturais, né? Que ele reduza a destruição da natureza, das riquezas naturais entre países e pessoas. Então é preciso encontrar maneiras de intervir na natureza de forma menos agressiva, porque ela nos dá tudo, sem cobrar nada. Ela só quer que a gente preserve, que a gente não agrida o meio ambiente, né? E a gente precisa fazer isso. A gente precisa preservar esses ambientes, né? Eles precisam ser conservados para a nossa sobrevivência e para a sobrevivência das gerações futuras. Então, gente, obrigado, né? A atividade, eu vou colocar aí na legenda de vocês, na página da nossa sala de aula, e vou dizer o que eu vou querer que vocês façam. Muito obrigado e até a próxima.